Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A gente começa essa edição com um caso chocante em Guaratiba, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Uma mãe e 2 filhos foram mantidos em cárcere privado por 17 anos. Esse drama terminou hoje depois de uma denúncia. O repórter Tony Vendramini tem ao vivo as informações. Boa noite, Tony. O poder público já tinha sido informado sobre esse caso, alertado sobre esse caso, porque só agora foram tomadas providências. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa é uma história que ainda tem de ser muito bem investigada e esclarecida. O Conselho Tutelar de Guaratiba informou que acompanha o caso há 2 anos e que chegou a denunciar à polícia, à Vara da Infância e também ao Ministério Público. O MP confirmou que foi alertado. Só que, na época, o Conselho Tutelar afirmou que já havia sido montada uma rede de proteção à família. O MP não foi notificado, diz que não foi notificado, que esse caso permanecia sem resolução. Bem, o agressor, o Luiz Antônio Santos Silva, que está preso, era considerado uma pessoa simpática, de fácil convivência pelos vizinhos. Só que ele nunca abriu o portão de casa, ele não queria receber visitas. E agora a gente sabe o porquê. Você acompanha agora todos os detalhes deste caso na reportagem da Aline Araújo. A história de horror que acontecia nesta casa vai muito além do que se pode imaginar. Eu já estou aqui há 6 anos e nunca imaginei uma situação dessa. Sim, o vizinho falava uma coisa, outro falava outra, e a gente sempre achava que era tititi de vizinho. Mas assim, sempre com a pulga atrás da orelha. Será que é verdade? A mãe e os 2 filhos eram mantidos em cárcere privado pelo marido. O portão sempre trancado com correntes escondeu por 17 anos o sofrimento das vítimas. Antigamente eu via eles como um casal normal, né? Saía na rua com as crianças, passeava. E, passados os tempos, eles não saíam mais para a rua, para passear mais. Eu não sei por quê. Seu Sebastião foi quem levantou a suspeita de que algo errado acontecia lá dentro. Eu passava aqui todo dia de manhã cedo, um bichinho chorando, pedindo comida sem ter, né? Aí nós comprava mercadoria, nós comprava as coisinhas para eles comerem, e ele recebia as comidas por ali por dentro. Ó. O buraco era ali, abria mão um pouquinho, mas o buraco era pequenininho assim. Eu dava pão, dava negócio de comida, né? Aí ele pegava e jogava fora. Nesta quinta-feira, ele resolveu pedir ajuda à polícia. Ao entrarem na casa, os PMs encontraram as vítimas desnutridas, com sinais de violência física, amarradas e trancadas em um cômodo sujo. Quando eu cheguei aqui, tinha uma criança no chão, a menina, e a outra estava no colo da mãe. Eu digo crianças porque assim que eu avistei, eu presumi que fossem crianças, pelo estado de subnutrição, pelo tamanho. Só então, quando a gente achou o registro, que a gente percebeu que não eram mais crianças. Era uma menina de 22 anos e um rapaz de 19 anos. Indagada a senhora quanto tempo aquela situação persistia, ela falou que há 17 anos se encontrava em cárcere, refém do próprio marido. O socorro à família emocionou a todos. A menina ficou muito feliz quando viu a comida, o alimento ontem, comeu banana com casca e tudo. Eu chorei quando eu vi aquela cena, entendeu, gente? É muito revoltante, dá vontade de chorar. Ficamos muito felizes mesmo, por isso essa cena de horror ter acabado. Aqui na vizinhança, o dono da casa era conhecido como DJ, um apelido que esconde um detalhe muito cruel de toda essa história. A música alta, frequente aqui no imóvel, era uma forma de esconder as sessões de tortura e os pedidos de socorro da família. Luiz Antônio Santos Silva foi preso por cárcere privado, maus tratos e tortura. A casa foi trancada e vai passar por uma perícia. A mãe e os filhos estão internados, recebendo cuidados médicos e ajuda psicológica. Bom, Lacombe, Érica, hoje eu conversei com um psiquiatra forense para tentar entender um pouco do perfil das pessoas que cometem esse tipo de crime. E esse profissional acredita que elas possuem um distúrbio de comportamento. Vamos ver na reportagem. Para este psiquiatra forense, o caso da mulher e dos filhos mantidos em cárcere privado por anos indica um diagnóstico de psicopatia do agressor. Essas pessoas, geralmente, elas não apresentam uma capacidade de empatia, são pessoas que não conseguem ter sentimentos verdadeiros em relação ao próximo, são pessoas geralmente com uma dificuldade muito grande
de adaptação social. Para ele, esse tipo de comportamento não deve ser confundido com maldade. Maldade é diferente de psicopatia. Eventualmente, as pessoas podem cometer atos que nós julgamos como ruins, como maus, e isso não ser um quadro de psicopatia. Agora, quando ele é perpetrado de uma maneira contínua, reiterada, como é no caso desses, inevitavelmente a gente acaba caindo numa hipótese de ser de fato um caso de psicopatia, onde há sim um sentimento de posse em relação ali a terceiros, e o que facilita o sentimento de posse e a execução desse tipo de ato é o fato de isso ser praticado no ambiente intrafamiliar. E foi justamente no ambiente familiar que um outro crime deste tipo foi cometido recentemente aqui no Rio de Janeiro. Este caso provocou comoção porque a vítima, além de ser impedida de sair de casa, também era violentada pelo padrasto. A polícia só conseguiu prender o agressor porque a menina de apenas 11 anos deu à luz em casa e foi levada para um hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por complicações pós-parto. A vítima foi mantida em cárcere privado por 2 anos. Em agosto passado, mais um caso absurdo, desta vez em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, chocou o país. Um menino de 6 anos era mantido amarrado à cama com lenços pela mãe e o padrasto. A criança recebia altas doses de medicamentos e era agredida pelo casal, que foi preso. Em janeiro de 2021, uma história cruel veio à tona em Campinas, no interior paulista. A polícia resgatou um menino de 11 anos que ficou 1 mês acorrentado dentro de um barril. O pai, a madrasta e a filha da madrasta foram condenados pelo crime de tortura. A frieza de indivíduos desse jeito, com esse tipo de característica, chama muito a atenção e, infelizmente, até o presente, a psiquiatria ela não consegue ajudar indivíduos com essa característica, dado que não podemos considerar a psicopatia como um transtorno mental estrito sensu. Em Brasília, um homem tentou assaltar uma loja e acabou levando vassouradas. O criminoso entrou na loja e anunciou o assalto. A funcionária percebeu que ele não estava armado, se levantou e pegou uma vassoura. Ela foi para cima do assaltante, que saiu correndo. Ele acabou preso pela polícia. Em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, uma câmera de segurança gravou o roubo de um carro. 6 ladrões aparecem em 3 motos. Os criminosos estavam armados e obrigaram o motorista a parar. Ele e 2 passageiros foram retirados do veículo. Os bandidos fugiram. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, houve um grave acidente de trânsito. O motorista do carro fez uma conversão proibida. O motociclista, que estava no sentido contrário, não conseguiu frear. O automóvel acabou capotando. O idoso que dirigia o carro não se feriu com gravidade. O piloto da moto teve traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. A polícia procura 4 criminosos que assaltaram uma joalheria no Shopping Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A vitrine da loja ficou praticamente vazia. Segundo a polícia, na fuga, a quadrilha fez 2 seguranças reféns. Eles foram deixados sem ferimentos num carro a poucos quilômetros do shopping. Desde o começo do ano, já houve 11 assaltos a joalherias no estado de São Paulo. A polícia identificou o corpo do homem que era procurado por assassinar a ex-mulher, a irmã dela e a ex-sogra em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. O crime aconteceu no último dia 12. Ervani Carlos de Jesus Rezende tinha 35 anos. O corpo foi encontrado numa área de mata. A polícia acredita que ele tenha se matado no mesmo dia em que cometeu os assassinatos. Uma outra irmã e o pai da ex-mulher dele também foram baleados e se recuperam em casa. O padre de uma igreja do Recife resolveu mandar um recado, um aviso ali para criminosos. Ele se cansou dos furtos que já provocaram muito prejuízo à paróquia. A reportagem é de Caroline Fernandes. Na faixa, um recado aos ladrões: não venham perder tempo aqui. O padre Caetano diz que desde o início da pandemia os criminosos têm atacado a igreja. Eles furtam principalmente fios de cobre
e outros objetos de metal que encontram dentro dos aparelhos de ar-condicionado. Um prejuízo de cerca de R$100 mil. A quem recorrer? Eu tinha que recorrer a eles. Senhores ladrões, já roubaram tudo. Então não perca seu tempo aqui. Ia fazer o quê? A igreja de Nossa Senhora da Piedade fica na região central do Recife e bem perto daqui funciona a sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Mas a presença do órgão público responsável por garantir a segurança da população não parece intimidar os bandidos. Esse comerciante relata que a sensação de insegurança no centro é imensa. E a gente fica à mercê da bandidagem, então nós não temos nenhuma segurança. Na manhã de hoje, câmeras de segurança deste restaurante registraram o momento em que um homem furta um aparelho de ar-condicionado. Roubaram o meu, roubaram todos os resistos de água aqui de madrugada. O meu roubaram 2 vezes aqui. Pedimos para colocaram na sexta de tarde, de madrugada, o sábado eles vieram tirar de novo. Depois da repercussão do furto da igreja e da faixa instalada pelo padre, policiais militares passaram a fazer rondas na região. Eu não estou dizendo que a culpa é da polícia, não. Estou dizendo que a polícia é muito pequena para o batalhão de bandidos que estão soltos. Não tem como dar conta. Em nota, a Polícia Civil informou que está investigando os furtos e reforçou a necessidade de registrar boletins de ocorrência. A Receita Federal pagou hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 6 bilhões de reais estão sendo devolvidos para cerca de 5 milhões de pessoas. E este ano, mais 2 lotes ainda serão pagos, um no fim de agosto e outro no fim de setembro. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal. A tecnologia 5G, que vai dar maior velocidade à internet móvel, chegou a mais 3 capitais do Brasil. O 5G tem uma velocidade de conexão até 100 vezes mais rápida do que a atual. Mais fácil de acessar redes sociais, sites, internet, tudo no geral. A comunicação melhorou bastante. A nova internet, que estava disponível apenas para os moradores de Brasília, foi ativada hoje em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. A gente também consegue conectar vários dispositivos ao mesmo tempo. Podemos conectar geladeira, podemos conectar relógio, podemos conectar sinais de trânsito, carros, é uma infinidade de coisas. Cláudio já tem um aparelho que suporta o 5G e aprovou a mudança. A conexão é mais rápida, com velocidade maior. E eu já vejo assim, nitidez até mesmo para ver um vídeo, para você fazer um teletrabalho, para você trabalhar em casa, é muito rápido. Nós fizemos um teste. A velocidade para baixar arquivos foi bem maior no 5G. Esse aqui é o 4G, esse aqui é o 5G. Acima de 1 gigabit por segundo. Esse está batendo 10 megas. 100 vezes a diferença, mais de 100 vezes. O 5G promete uma revolução para vários setores, como a indústria, comunicação e medicina, por exemplo. Um médico vai poder fazer de uma simples consulta com o paciente até uma cirurgia mais complexa, mesmo à distância. São várias possibilidades para nós aqui no Home Care. A primeira delas é aumentar o número de teleconsultas e teleatendimento. E a segunda, que eu acho a principal, o monitoramento dos nossos pacientes. Nessa clínica, a tecnologia já é uma aliada de profissionais e pacientes. Facilita. O paciente não precisa sair de casa, é uma comodidade para ele e a gente faz um ótimo atendimento via teleconsulta. O Brasil é um dos primeiros países do mundo a habilitar a internet de 5ª geração. A nova rede vai obrigar a substituição das atuais antenas parabólicas de TV, que operam na mesma faixa de transmissão do 5G. Para quem é inscrito em programas sociais do governo, os equipamentos e a instalação são de graça. Com a ativação do 5G, as pessoas que recebem o sinal pela parabólica convencional, elas podem começar a ter algum tipo de interferência na recepção desse sinal da TV aberta e gratuita. Os equipamentos já estão disponíveis, já podemos agendar as novas instalações. De acordo com a Anatel, todas as capitais terão rede 5G até o dia 29 de setembro. Essa evolução para o 5G, isso vai realmente, cada dia que tem, melhorar mais a qualidade das pessoas.
A partir de hoje, o auxílio-doença pago pelo INSS pode ser concedido sem a perícia médica. Isso será garantido aos segurados se o tempo de espera para a realização do exame for superior a 30 dias. Os segurados da Previdência Social podem cadastrar a documentação pelo aplicativo Meu INSS. O sistema vai permitir a concessão do auxílio-doença de forma remota com a avaliação do atestado. O desemprego no Brasil atingiu o menor patamar dos últimos 7 anos. A taxa ficou em 9,3% no trimestre encerrado em junho. Depois de passar boa parte do início do ano desempregado, Tiago conseguiu uma oportunidade nessa loja. Agora ele vai retomar os planos da família. Porque sou casado, tenho 3 filhos, então melhorou bastante, né? Agora, com os meses seguintes, né, subsequentes, a gente consegue já colocar em ordem algumas coisas. Tiago é um dos quase 2 milhões de brasileiros que conseguiram uma vaga no mercado de trabalho no último trimestre. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, o número de desempregados recuou mais de 15% no período. Na comparação anual, a queda é de 32%. Eu vejo como um cenário muito positivo. Primeiro que nós estamos numa situação mundial que inspira uma recessão, um desaquecimento da economia mundial. Se fala muito sobre o cenário econômico brasileiro de não crescer como esperado, mas isso representa realmente um alívio para os trabalhadores que foram dispensados, principalmente na época da pandemia. Ainda segundo o IBGE, o resultado foi puxado pelo aumento da informalidade. 40% da população ocupada é de trabalhadores informais, aqueles sem carteira assinada, os que trabalham por conta própria sem CNPJ e trabalhadores domésticos. O Brasil encerrou o último trimestre com uma população ocupada de mais de 98 milhões de pessoas. De acordo com os dados do IBGE, o número é o maior da série histórica, iniciada em 2012. O diretor da loja onde o Tiago trabalha precisou demitir durante a pandemia, mas aos poucos está retomando o quadro de funcionários. Quando entra o pessoal novo, eles entram com garra, né, com vontade de trabalhar, até porque por muito tempo estavam procurando emprego. E a melhora na taxa de desemprego é o tema da rodada de opinião. Gasolina, luz, gás, telefone, tudo vai ficando mais barato e agora o crescimento do emprego. A economia brasileira reagiu tão rápido aos efeitos da pandemia que surpreendeu até os analistas. Com isso, surgiram vagas de trabalho. O país voltou a um patamar de 2015, quando o governo do PT arruinou a economia. Mas a população ocupada, ou seja, que está trabalhando de um jeito ou de outro, é a maior desde que a pesquisa do IBGE começou a ser feita. O principal responsável é o setor de serviços, que foi sufocado pelas medidas de lockdown no passado. Até o final do ano, a tendência é que esses números subam ainda mais, como sempre acontece no segundo semestre. Simples assim, uma notícia positiva por semana. Agora, quer apostar que a esquerda vai dizer que melhorou, mas... O emprego aumenta e a qualidade diminui. O contingente de trabalhadores informais é recorde. Quase 40 milhões de brasileiros não têm carteira assinada. A renda média tampouco acompanha a inflação. Caiu 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, aos trancos e barrancos, o mercado de trabalho avança. Saiu de seu pior momento no auge da pandemia e só não vai embicar para cima porque a alta dos juros vai esfriar a economia. No comunicado de um grande banco a investidores, a expectativa é que o desemprego se estabilize em torno de 9,5%, 10%. O fôlego no mercado de trabalho deve ser explorado politicamente por Bolsonaro, junto com Auxílio Brasil, voucher taxista e caminhoneiro, Vale Gás, queda dos combustíveis. Por enquanto, as boas notícias não têm aumentado a intenção de votos no presidente. Ele tem 2 meses para virar esse jogo. A Rede TV vai exibir nesse domingo uma edição especial do Documento Verdade. O programa vai mostrar o que pode estar por trás do interesse de ONGs pela Amazônia e as tentativas do Congresso Nacional de investigar a atuação dessas organizações na região. Como vigiar tanta riqueza? Se por um lado a Amazônia Legal responde por mais da metade do território brasileiro, por outro, abriga apenas 10% da população. A maior parte do território é isolada e é aí que entram as ONGs.
Se você deixar só 1.000 ONGs na Amazônia, ainda é muita coisa. Quem fala é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. O parlamentar pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalação da CPI das ONGs. O objetivo é investigar a atuação dessas organizações na região amazônica. Num discurso em 2014, o senador Mozarildo Cavalcante, que foi presidente da CPI das ONGs de 2002, reclamou da falta de resultados e lembrou das irregularidades apontadas pela comissão à época. Nós conseguimos identificar 10 ONGs ou organizações não governamentais envolvidas em ilicitudes, isto é, recebiam dinheiro do governo federal sob o pretexto de prestar atendimento à saúde indígena e embolsavam esse dinheiro. O documento Verdade, edição especial, vai ser exibido neste domingo à 00h10. E o Ministério da Saúde anunciou medidas contra a transmissão da varíola dos macacos depois de confirmar a primeira morte pela doença no Brasil. Repórter Igor Damasceno tem mais informações para a gente. Igor, boa noite. Onde foi registrada essa primeira morte? Foi em Belo Horizonte, Érica. Boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. O paciente era de Uberlândia, mas não teve o nome divulgado. Ele tinha câncer, segundo o Ministério da Saúde, o que agravou a situação dele. Hoje o Brasil tem algo em torno de 1.066 casos de varíola dos macacos confirmados. Por isso, o Ministério da Saúde anunciou a criação de um centro de operações emergenciais para elaborar um plano para conter o avanço da varíola dos macacos e também definir as medidas sanitárias contra a doença. Em setembro, o governo vai disponibilizar 50 mil doses da vacina para profissionais da saúde e também familiares de pessoas que contraíram o vírus. Por enquanto, não há a previsão de vacinação em massa, porque essa não é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Já o secretário de Vigilância Sanitária também fez recomendações em casos confirmados nas crianças. Entre as medidas está o reforço na higiene. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou os 3 primeiros casos em pessoas de 3 e 6 anos. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. E agora a gente acompanha o sorteio da Quina, o prêmio é de mais de R$600 mil. A gente volta já. O presidente Jair Bolsonaro participou em Goiânia da convenção estadual do Partido Liberal. O presidente desembarcou no aeroporto Santa Genoveva e foi recebido por uma multidão de apoiadores. A viagem a Goiás foi para acompanhar a convenção estadual do Partido Liberal. A sigla confirmou a candidatura do deputado federal Major Vitor Hugo ao governo goiano. Antes do evento, o presidente participou da tradicional motociata. Em discurso, o Bolsonaro fez um pequeno balanço do seu governo e comemorou os resultados da economia. A queda do desemprego a gente vê mês a mês. Os números da economia estão aí. O Brasil, no corrente ano, será um dos poucos países que terá um produto interno bruto positivo. O presidente Jair Bolsonaro terá uma agenda lotada neste fim de semana. Amanhã de manhã vai a São Paulo, onde deve participar do evento que oficializa a candidatura de Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, na disputa pelo governo de São Paulo. No período da tarde, retorna a Brasília para mais uma motociata. O Partido Socialista Brasileiro oficializou o apoio à candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. O partido realizou convenção em Brasília com a presença do petista. O PSB também confirmou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como candidato a vice na chapa de Lula. A aliança ainda tem outros 5 partidos: PCdoB, PV, Solidariedade, Rede e PSOL. No próximo bloco, as notícias da semana de Ilhabela, semana de vela. O evento no litoral paulista não tem apenas regatas, tem também agenda cultural. A gente volta daqui a pouquinho.
E olha que história inspiradora. No Recife, um homem que já foi catador de material reciclável conquistou a maior nota no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa equipe de reportagem foi conversar com esse vencedor e com a maior incentivadora da carreira dele. Desde pequeno, Walter sempre ouviu que para ser alguém na vida tinha que estudar. Mas nem sempre os caminhos foram fáceis para o filho caçula de Dona Severina. Quando ele tinha 7 anos, o pai faleceu. Foi quando a situação financeira da família ficou mais difícil. Na infância, chegou a catar recicláveis para complementar a renda em casa. A gente, com cerca de 11 anos de idade, decidiu catar recicláveis. Eu e um amigo meu, que morava aqui também, para ajudar, em casa, tanto eu com minha família, quanto ele com a família dele também. Aí, sempre minha mãe falando, que se a gente tinha que estudar e tal, que o estudo é que ia levar a gente a conseguir algo melhor, Pois ela é analfabeta e tal, e ela sempre fala, que a pessoa analfabeta é cego para a vida, E isso aí sempre nos motivou a querer estudar, Apesar da vida tirar a gente desse caminho, Mas um dia, em 2015, Walter decidiu que iria fazer uma faculdade. Durante 5 anos, essa mesa aqui de máquina de costura foi a sua bancada de estudos. Hoje, o doutor Walter comemora uma conquista incrível. Ele tirou a maior nota no exame da OAB daqui de Pernambuco. Quando terminou a graduação em Direito, o foco passou a ser o exame da ordem. Para passar na prova, ele seguia uma rotina rigorosa de estudos. Eu me acordava pela manhã, Me acordava às 8 horas para estudar. Aí eu fiquei pensando, como é que... Por que eu estou me acordando de 8 horas? Se eu posso me acordar de 6 e ganho 2 horas de estudo. Além da força de vontade, Walter sempre contou com o incentivo da mãe. Nada cai fácil. Cai não. Tem que correr atrás. Sempre que eu tenho que dizer é isso. Eu agradeço por ele ser o que ele é hoje. Na entrega dos diplomas, Walter foi escolhido para ser o orador da turma. E pela sua trajetória de inspiração, recebeu uma homenagem por ter alcançado a maior nota do exame 31 da Ordem. O agora advogado já tem uma próxima meta. Quer ser um juiz federal. Dedicação e força de vontade certamente não vão faltar. Estou me sentindo muito feliz em poder passar a minha história para muitos outros brasileiros que estão numa situação difícil, mas deixar a mensagem que o estudo é a única coisa que vai fazer você mudar de vida, E independente de todos os problemas que aconteçam, confie em você, porque você vai conseguir. A 49ª semana de Vela de Ilhabela está quase acabando e a gente vai conversar agora com a Gabriela de França e o Fernando Fontana, que acompanham o evento no Litoral Paulista. Oi, meninos, boa noite para vocês. Oi, Érica, boa noite para você, para o Lacombe, boa noite para todo mundo ligadinho aqui no Rede TV News, Fefon? Gente, olha só, hoje o dia foi marcado pela virada no tempo. Por causa disso, a largada da regata sofreu um atraso aí de cerca de 1 hora. Mas olha, nada impediu os nossos velejadores de encarar o mar aí agitado, tempo fechado, mas com bons ventos para velejar, Fefon? Exatamente, Gabi, principalmente para o barco Caiçara, que terminou a classe C30 na primeira posição. O barco Cavalo Louco do Robert Scheidt terminou na 4ª posição, mas mesmo assim, Robert Scheidt mantém a liderança da classe C30 ao lado do barco Caiquis. Então, Gabi, amanhã a disputa vai ser acirradíssima aqui no Mar de Ilhabela, último dia de competições. Fernando Fontana vai acompanhar tudo de pertinho, a premiação, a última regata e, aliás, a Semana Internacional de Vela, gente, é o maior evento da modalidade da América Latina. É importante, aí promove não só o esporte, mas o turismo, a economia e até mesmo a arte são influenciados aqui na ilha por essa semana tão especial, Fefon? Exatamente, Gabi. Tanto que a gente foi fazer uma reportagem no Teatro Vermelho, que fica na Baía dos Vermelhos. Por que chama Baía dos Vermelhos? Porque os peixes
peixes que ficam na costa têm a cor vermelha, então fica um colorido muito legal. E fizeram um teatro em meio à natureza, então mistura cultura com natureza, tá legal demais a reportagem, show do Arnaldo Antunes, e a gente vai acompanhar agora. Vamos ver. O nome já diz tudo, um cantinho cultural criado em meio à natureza. E para quem gosta de ficar pertinho dela, as cadeiras de madeiras dão um tom especial. No Teatro dos Vermelhos, cada detalhe faz a diferença. As obras pintadas pelo artista Paulo von Poser ao vivo durante o show também ganham um espaço especial na decoração. A proposta de Vermelhos justamente é essa multiplicidade de expressões artísticas, né? Música, teatro, dança e por aí vai. Aqui, as roupas de praia são deixadas de lado e todo mundo gosta. Isso é sensacional, é uma experiência muito ótima. Eu nunca estive aqui e estou muito feliz por poder participar dessa vez. As velas dos barcos são substituídas pelas teclas do piano. O som da água do mar é substituído pela melodia. E os velejadores dão lugar a um artista para lá de consagrado. O show de Arnaldo Antunes levantou a galera. Aqui só vem gente diferenciada. É um espetáculo, é uma maravilha. Eu acompanho o Arnaldo dos Tribalistas, do Titãs, então eu estou bem feliz. A Baía dos Vermelhos, apelidada assim pela cor do peixe que envolve a costa, também poderia ser chamada de Baía dos Artistas. Muitos fizeram história por aqui. Tivemos o espetáculo da Lued de Luna, foi maravilhoso. O concerto com Roberto Minchuk, com a orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Uma certeza de que o ritmo de Ilhabela não fica apenas nas ondas do mar. Um filhote de tubarão-lixa virou atração em Fortaleza. O pequeno tubarão foi flagrado na orla da capital cearense na manhã de hoje. Nestas imagens, ele chega a se aproximar da areia, ao lado dos banhistas. Este homem, com uma prancha de stand-up, amarrou o animal para levá-lo para a parte mais funda do mar. É o segundo dia seguido que o filhote aparece na praia. Ontem, um banhista não viu o animal e chegou a nadar ao lado dele. O tubarão-lixa, que pode passar de 3 metros de comprimento, se alimenta de crustáceos. Segundo os pesquisadores, a espécie não representa risco ao ser humano. Se você quiser rever essa ou outra reportagem do Rede TV News, é só se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os programas. Então acesse youtube.com/redetv.jornalismo. E o Rede TV News termina aqui. Até amanhã. Boa noite para você. Até amanhã não. Amanhã é sábado. Até segunda-feira. Até amanhã para mim, porque eu amanhã estarei aqui. Érica estará aqui. Boa noite.